Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. É muito legal estar aqui de novo, a gente poder estar conversando sobre o Evangelho do Mestre, sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Então, como foi falado, o tema é este: um espírito habita em mim. Anoitecia e não amanhecia. Por quê? Era uma fazenda muito grande e o dono daquela fazenda, ele tinha por comum nos seus dias receber ali viajantes que passavam vendendo os seus produtos, pessoas que vinham de longe, os conhecidos mascates, né? Vendedores de armarinhos, de utensílios, que circulam pelas regiões do interior. E todos que chegavam ali pediam a ele pousada, água para o cavalo. Ele dizia assim: olha, ali perto da casa principal da fazenda tinha um outro casarão antigo e abandonado. E ele falava: olha, lá tem tudo o que você precisa. Pode ficar lá, tem a cocheira, você pode dar água para o seu cavalo, pode se alimentar, dormir, ficar à vontade. É um casarão tido como assombrado. As pessoas que dormem lá não amanhecem, apenas anoitecem, mas ao chegar da manhã não estão mais lá. E este viajante daquele dia, muito corajoso: não, para mim não tem problema, eu fico sem... Não, se o senhor não tem medo, não vai se incomodar, fique à vontade. E aquele senhor já de uma certa idade, pinta de muito corajoso, desceu até o casarão, deu água para o cavalo, colocou lá na cocheira, foi para a cozinha, pegou lá o seu fubá, começou a fazer a sua polenta com sardinha frita lá na cozinha, né? Aquele casarão antigo, aquele solo de assoalho, né? Aquele piso de assoalho que faz barulho. E lá arrumou a rede dele, se preparando já para deitar, arrumou lá o seu cigarrinho de palha e se recostou lá enquanto o fubá cozinhava, e está lá tranquilo, e de repente, já ao anoitecer, ele escuta o trote de cavalo. Nem se incomoda e pensa consigo: deve ser alguém chegando. Aproveita aquele momento, levanta, vai lá para a cozinha ver a sua alimentação como estava, e de repente aquele trote de cavalo dá uma parada e ele ouve a porteira rangendo e abrindo. Nossa, será que vou ter companhia essa noite? E continua ali nos seus afazeres e de repente bate na porta. Quando bate na porta, ele fica atento com aquele som, né, naquela portona pesada, e alguém fala: posso cair? E ele: da onde? Pode. Você não tem medo? Não, não tenho medo nenhum, pode cair. Olha que eu vou cair. Ah, pode cair que comigo não tem problema. Então eu vou cair. Deixa cair. E caiu assim, aquela perna feia. O senhor não tem medo? Não, nem um pouco, não estou me incomodando. Continuava mexendo no seu cigarrinho. Então eu vou cair novamente. Caiu outra perna. Continuando: mas o senhor não tem medo mesmo? Não. E assim foi. E de repente montou ali na frente dele aquela coisa horrível. Não tem muito nome, uma caveira, um ser, uma criatura horrorosa. Ele nem se incomodou. E aquele ser virou para ele e falou: mas senhor, vi que o senhor não tem medo mesmo. Nem um pouco. Então acho que o senhor pode me ajudar. Desde que eu morri eu não tenho sossego. Eu preciso de sua ajuda. Eu tenho uma coisa enterrada aqui no solo desse casarão que está me incomodando. O senhor pode ir comigo até lá? Ah, sim, eu vou. E prevenido que era, mexeu lá na sua maleta de mascate, catou um retroço de linha, amarrou na beira do fogão, falou: eu sei lá para onde ele vai me levar, e foi marcando o caminho com a linha. E desceram lá no primeiro porão, depois o outro porão lá embaixo, chegando, e ele acompanhando aquela coisa horrorosa e feia. Chegando lá, a coisa falou para ele: tá vendo aquilo ali? Desenterra. E ele cavou, desenterrou uma burra. É palavra do interior? Desenterrou aquilo e quando abre, estava fechada, a tampa era pesada, ele fez força, abriu
e aquilo iluminou todo o ambiente. Era uma burra cheia de ouro, cheia de joias, cheia de diamantes, muito tesouro. Ele ficou, e aquele homem, aquela coisa, aquela figura horrenda, estranha, virou para ele e falou: é seu, agora eu posso ficar em paz. Com isso aí, você pega uma parte disso e doa para quem precisa, para as crianças, para os velhos, fica uma parte para você. E aí aquela coisa desapareceu. E ele, mais que depressa, fechou aquilo e voltou. Empacotou, colocou tudo dentro de um bornal, né? Aquelas sacolas do interior que eles carregam. E resultado, anoiteceu e ele também não amanheceu. Agora o motivo, cada um vai pensar, né? Qual o motivo que ele também, como os outros, não amanheceu ali? É lógico, evidente, que não foi o mesmo motivo. Só que essa história, ela nos leva a pensar um monte de coisa. É uma história fantasiosa, lógico, né? E a gente vê que ela tem muita coisa inverossímil, mas será que tem mesmo muita coisa inverossímil? Ela nos leva a pensar sobre vários aspectos referentes aos espíritos. Não é verdade? Mediunidade, materialização, existência de espírito, apego material, vida após a morte. Olha quanta coisa que essa história pequenininha faz a gente pensar. E no medo, né? No medo que a gente tem. Qual a razão do medo? Por que a gente tem tanto medo, gente? Olha só. Ali a gente vê um fantasma e os dois que desmaiaram. É pra gente rir, porque o que a gente vê na televisão, nos filmes, na vida, é isso. O que é o medo? Dá aquela taquicardia, sudorese, dispara o coração, a adrenalina corre solta e quando você não tem para onde ir, né, o corpo se desmaia de susto, de medo. Será que se a gente vê um espírito, a gente vai ter essa mesma reação? O que será que a gente faz, né? Todo mundo diz que morre de medo, né? Eu tenho um amigo que diz que ele levanta de noite, ele trabalha em desobsessão, e ele vai na cozinha tomar uma água e ele vê o espírito. Ele simplesmente vê e volta para a cama e dorme. Então a gente vê que tem exceções, não é verdade? E essa coisa de espírito, né? Olha só o que diz ali. Há povos sem um Deus, mas não os há em nenhum momento sem os espíritos. Huxley, um antropólogo que disse isso. E é verdade, um povo, de repente, no mundo, pode não acreditar em Deus, na existência de um ser supremo, mas com certeza absoluta os antropólogos pesquisadores afirmam que todos acreditam que exista um mundo espiritual, que existam espíritos, cada um na sua forma de ver. E isso é tão antigo, gente, e é ligado à religião, naturalmente. A mais antiga informação que a gente tem sobre código religioso é da Índia e é relativa aos Vedas. Eles acreditavam em ancestrais, em comunicação com os mortos. E não só eles, a gente tem na China também, desde aquelas épocas tão remotas, cultuavam ancestrais, faziam comunicação com os mortos. E China, Grécia, na Grécia Antiga, eles tinham as pitonisas, que eram videntes, trabalhavam nos oráculos e as pessoas iam consultar as pitonisas e por sua vez, consultavam os deuses para pedir informações do futuro e o que ia acontecer e tudo mais. Na Roma também se tem notícias, e esse se tem notícias que eu falo, é assim, não é se tem vagas notícias, é se tem comprovações mesmo, através de pesquisas, manuscritos e tudo mais, através dos livros religiosos desses povos. E como eu estava dizendo, na Roma também tinham as sacerdotisas. Só que assim, eu acho que elas eram mais ostensivas que as pitonisas, né? As pitonisas consultavam os deuses e as sacerdotisas consultavam lá direto os mortos, que tem uma certa diferença, né? Então, diz que os generais não tomavam atitudes nas guerras, iniciativas em combate, se não consultassem as sacerdotisas. E a gente falando assim dessa questão dos espíritos, né, e do mundo espiritual em relação ao cristianismo antigamente, tem muitos relatos na Bíblia, no Evangelho, mas assim, é sempre legal lembrar de São Paulo, porque qual a postura dele referente a esses acontecidos mediúnicos? Ele tratava isso como dons. Até hoje, nossos irmãos evangélicos, eles falam que isso são dons, não é verdade? Quando a pessoa tem esses lances de mediunidade.
Então era tão assim gritante do ponto de vista dele, que tem um relato que a gente usa muito dentro da doutrina espírita, que é dizer assim, não acrediteis em todos os espíritos, mas antes vê se são de deuses. E vinha daquela época, e João que dizia isso, quando São Paulo, o apóstolo Paulo, relatava fatos dessa natureza. Isso no cristianismo, no começo, né, há 2000 anos atrás, que Paulo ele viveu o quê? 70 anos depois de Cristo, aproximadamente. Foi a época que ele esteve aqui como Paulo, né? E vindo mais para cá na Idade Média, a gente vai encontrar tantos fatos e tantos relatos, mas um bem legal de lembrar é a Joana d'Arc, que também ela ilustre na França. O que ela fazia? Ela também consultava suas vozes para poder estar dando respostas e tomando atitudes com relação ao Estado francês. Olha que coisa mais, né? Vê-se que as pessoas tinham a consulta aos espíritos assim, em tão alta conta. E vindo mais para cá, nós vamos observar que na nossa época, agora, também temos relatos, claro, inúmeros, de comunicação com os espíritos. A questão do nosso querido Chico Xavier. Existem histórias sobre ele, nossa, quem não conhece quanta história, mas disse que a primeira história que marcou para ele, que na verdade até o deixou meio triste, quando ele estava na escola ainda, não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre isso, e foi o governador do estado, lançou um concurso entre as turmas de quarto ano, para que escrevessem uma redação sobre o Brasil. E aí no dia dele, lá na sala de aula, está fazendo essa redação, um espírito para um homem próximo a ele e começa a ditar para ele o texto. E aí, lógico, honesto e simples como ele era, né, na sua inocência e infância, ele pediu gentilmente licença para aquele homem e foi ter com a professora, entendeu? Antes ele já tinha perguntado para o coleguinha, olha, tem um homem aqui do meu lado falando assim, assim, assado. O menino falou, não tem ninguém. Ele foi ter com a professora e ela, católica, educada, que era, falou, Chico, é você mesmo que está pensando. Não é hora de se tratar desse assunto. Vai lá para a sua cadeira e escreve a tua redação. E ele obedeceu, foi lá e o Espírito ditou tudo para ele. E ele ganhou menção honrosa naquele concurso. Né? E a lembrança dele, que devia ser uma coisa alegre, boa, ele fala que é uma lembrança triste. Porque a partir dali, ele foi tido como mentiroso. Não só nessa, mas em muitas situações que foram acontecendo depois na vida dele por conta dessa situação, de ver espíritos e de relatar esse intercâmbio, essa conversa com os espíritos. Então a gente pode ver num resumo que em todas as épocas da humanidade, nos 4 cantos do mundo, em todas as nações, houve sempre essa questão de comunicação com os espíritos. Né? Lá na época da Índia, né, naqueles fatos mais antigos, entre os egípcios, a coisa era tão assim forte que tinha um sistema de iniciação no Egito. E o ocultismo ele era reservado só para as pessoas que participavam daquele processo de iniciação, que era muito difícil, que era muito dolorido, era assim, corria risco de morte. E se aqueles iniciados não conseguissem guardar segredo daquilo que eles estavam aprendendo ali naquela iniciação, eles eram mortos, porque a coisa era muito séria. Naquela época era isso que acontecia, né, referente ao ocultismo. Já na Idade Média, quem tivesse a fama, né, a infelicidade de cair na boca do povo como feiticeiro, mago, era queimado vivo. E foi o que aconteceu com Joana d'Arc. Né? Apesar daquela fase em que ela é heroína francesa, mas quando ela assumiu que não podia deixar de obedecer a Deus, ela foi queimada viva. Já na nossa época, a mediunidade corre solta. E a gente sabe que nos centros existem o intercâmbio com os espíritos e os fenômenos mediúnicos acontecem assim, com parâmetros que a gente tem muito que analisar e lembrar do que São Paulo, né, que a gente encontra na carta dele aos Coríntios, né, antes de tudo, ver se os comunicadores, se os espíritos são de Deus. Mas essa é uma outra parte. Falando dessa questão da comunicação dos espíritos, essa daí é tão importante na Bíblia e todo mundo, todos os estudiosos usam isso como uma comprovação da reencarnação e de que Jesus tenha falado sobre o mundo espiritual. Porque quando Nicodemos pergunta para Jesus o seguinte, mestre, o senhor fala de coisas tão difíceis, de coisas tão importantes, eu sinto que não tenho condições
de fazer a mesma coisa, né? Naquela época, os fariseus, eles tinham assim, aquela pontinha, né, de, digamos assim, de ciúmes, de inveja, porque eles não conseguiam fazer e falar e entender do que Jesus fazia, falava, entendia, porque era muito conhecimento. E Jesus responde para ele aquilo lá, olha, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala aí do que ele fala, da existência de um reino, fala da existência de um mundo espiritual, fala da existência do reino de Deus. Quanta coisa que ele fala com essas poucas palavras, né? Deixando numa época que as pessoas tinham tão pouca condição de estar entendendo e visualizando uma mensagem tão profunda, referente ao mundo dos espíritos. A gente está vendo que espírito, então, sempre existiu, não é verdade? Desde que o homem ganhou o dom da razão, da consciência, do pensar, do discernir, ele já tem noção que existe espírito. E Deus, espírito e matéria, o que a gente pode falar sobre isso? É legal nesse assunto estar falando de Deus. Por quê? Dentro da doutrina espírita, Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. E os filósofos e os estudiosos, os cientistas, eles estão tentando desvendar o mistério do universo. Qual a nossa origem? Da onde nós viemos? Então, concluiu-se, a última informação que se tem notícia, e ela nem é nova, ela é antiga, o resumo disso é que Deus é supremo em tudo isso. Deus está acima do universo. E ali a gente procura retratar o quê? É lógico que é uma figura ilustrativa, tá? Mas faz a gente visualizar o universo como ele seria. Toda essa região escura aqui seria o poder de Deus, a força de Deus, a presença de Deus, o conhecimento, a existência dele, enfim. Representada por esta mão. Aqui dentro, essa luz que brilha, é a tão famosa explosão, o Big Bang. Então, para a gente ter noção, porque às vezes a gente fala assim, o Big Bang, ele deu origem aqui ao nosso planeta Terra, a Via Láctea, só? Não, é todo o universo que você possa imaginar. Todos os bilhões de constelações, de estrelas, galáxias, planetas, é tudo. Tudo. Lembrando que tem cientistas que dizem assim, existem universos paralelos, pronto. Não é só um universo. Mas a etimologia dessa palavra, universo, uni, quer dizer um só. E por mais que você fala que existam muitos, é uma incoerência. Que existam 3, 4, 5, milhares, quantos forem, Deus ainda está acima de tudo. Porque tudo tem uma causa, gente. Se a gente pensar bem, tudo que você possa imaginar na sua vida tem uma causa, só Deus que não. Deus é uma causa incausada. É a única coisa, é a única explicação que existe para essa maravilha perfeita que é o universo. Daí esse assunto para outros momentos, porque ele é polêmico e intenso demais. Então vamos ficar com o que acontece aqui, olha, depois dessa explosão aí do Big Bang. O que é espírito e o que é matéria? Espíritos são os seres inteligentes da criação, centelha divina, né? Deus cria constantemente e esses espíritos nascem, surgem, representados por essa centelha de Deus. O espírito, ele precisa da matéria para poder atuar, para poder se apresentar, né? Para poder agir. E a matéria, ela precisa do espírito para se tornar inteligente. Daí a existência de espírito e matéria. E entre esses dois, o fluido cósmico universal, que faz a possibilidade dessa comunhão tão perfeita entre espírito e matéria, esse fluido que é um imenso oceano onde nós habitamos, nós, os planetas, as galáxias e tudo mais. E Deus supremo em tudo isso, criador, inteligência de tudo à nossa volta. Quem são os espíritos? Como intervêm os espíritos no mundo corporal? Também podemos evocá-los? Os espíritos já falamos quem são. Essa inteligência
invisível à nossa volta, esses seres inteligentes à nossa volta, criados por Deus, eles intervêm no nosso mundo, eles estão à nossa volta, nós não os vemos. Eles agem sobre o nosso mundo físico, eles interferem no nosso cotidiano, na nossa vida, e nós podemos evocá-los. Então a gente vê ali na figura, é muito curioso, que nessa figura a gente vê uma pessoa, que é uma pessoa encarnada, com certeza, e um espírito de frente, fazendo algum gesto, algum sinal. E aqui, só a título de curiosidade, eu achei muito curioso, porque esse fantasminha desenhado aqui, ele não tem mais ou menos a mesma vestimenta daquele espírito? Então eu coloquei ele aqui, porque eu acho muito curioso, se a gente adiantar um pouquinho um detalhe, só aproveitar o slide, fala-se, né, que essa ideia de fantasma desse jeito, que a ideia que a gente tem de fantasma é essa roupinha branca, que está quase igual àquela. Como que um espírito consegue se apresentar? E assim, é um padrão, né, falar que fantasma tem esse lençolzinho branco. O ectoplasma emitido ou pelos médiuns presentes, médiuns de efeitos físicos, né, ou pela natureza, que faz essa emissão de ectoplasma, que é uma substância esbranquiçada e meio pegajosa, que envolve então o espírito, aí deu origem a essa aparência de fantasma, né? E isso é uma aceitação quase que comum dentro do meio espírita. E assim, nós podemos evocar os espíritos, já que eles estão à nossa volta? O que vocês acham? Eu vou contar outra historinha para vocês, bem legal. Essa história, na verdade, ela aconteceu realmente. Ela aconteceu com o meu avô. E ele andava doente, isso há muitos anos atrás, isso quem conta é meu pai. E ele andava doente, com muitas dores nas pernas e tomava remédio, mas não havia como melhorar daquela situação. E ele tinha uma comadre, que era espírita naquela época. E ela fazia os trabalhos de curas na própria casa dela, como era normal naquela época, sei lá, 70 anos atrás aproximadamente. Tinha lá o seu santuário, santinhos e tudo mais, e ela fazia os trabalhos lá. E ela virou-se para o meu pai, que era jovem nessa época, vamos fazer um trabalho para o compadre, para ele sarar, mas eu preciso da sua ajuda. E meu pai, inocente, foi ajudá-la. Meia-noite, interior, aquele terreirão no fundo de casa, aquela lua cheia alta, né? Escuro, só a iluminação da lua, e ela faz ali naquele terreiro um círculo de pólvora e uma cruz no meio. E meu pai só olhando. E ela falou assim, a hora que eu atear fogo, você sai daqui, vai embora e me deixa aqui. E assim ela fez. Ela pegou, se concentrou ali, começou a fazer as orações dela, ateou fogo, disse que foi fogo para todo lado. E levantou o fogo na cruz, e levantou o fogo em volta, e ela começou naquele meio ali sapatear, Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José. Meu pai disse que ficou apavorado, não sabia se corria, ela tinha mandado ele correr, né? Ele não sabia se ia, se ficava, e disse que ela se transfigurou, disse que virou uma coisa tão feia, tão horrível, que ele não sabe nem relatar como foi. Ficou tão apavorado, e aquilo durou até aquela pólvora se consumir, ele ficou estático, não sabia se ia, acabou ficando, e aí, quando aquele fogo acabou, ela ficou lá fazendo as orações. O certo é que meu avô disse que sarou, ele tomava remédio, então, no mínimo ajudou, pelo menos, né? Então, essa questão de curas, de evocar os espíritos também, porque a pessoa, quando ela se vê necessitada por um motivo de uma doença ou de uma necessidade, a gente acaba apelando para Deus. O espírito é centelha divina, né? E nós vamos falar mais para frente sobre essa sintonia de vibração. O certo também é que essa senhora morreu. E meus pais contam que eles foram dormir um dia nessa casinha que era dela e que tinha o santuário. E minha mãe conta que à noite ouvia ela andar. Diz que ouvia o chinelinho dela, igualzinho quando ela era viva, caminhar pela casa, né? Esse é o mundo espiritual à nossa volta, invisível, mas vem bem a calhar. Onde ficam os espíritos? Muitos pensam, na sua inocência, que espírito só fica em lugar escuro, só fica no cemitério, só fica em lugares sombrios, nos cantos, em igrejas escuras, em casas abandonadas, em terrenos, né,
Não é isso que todo mundo fala? Isso combina com espírito. A gente tem uma ideia de espírito sempre apavorante, sempre tenebrosa, e achando que eles ficam só nesses lugares. Será que é isso mesmo? Eu me lembro que há uns anos atrás, não sei se vocês se recordam, quando foi fechado o Carandiru, o presídio, então foi falado muito na mídia, e foi passada uma reportagem num canal onde uma sensitiva, não me lembro o nome dela agora, não sei se alguém chegou a ver isso, eu vi na televisão, e ela caminhava já pelo presídio abandonado não, já vazio, e conforme ela ia andando, e o câmera filmando, lógico, ela ia falando e relatando os espíritos que ela ia vendo pelos cantos. Aqui tem um espírito assim, ali tem um espírito assim. Eu vi essa reportagem. Agora, não vamos questionar a veracidade ou não. Isso só nos importa para analisarmos, sim, existe espírito só nesses lugares ou eles estão em todos os lugares? Nós pudemos observar até agora que espíritos estão em todos os lugares. Nós estamos aqui rodeados de espíritos. Espíritos que estão aqui para se tratar, que estão aqui para cuidar desse ambiente, que estão aqui para vibrar por nós. Com certeza, espíritos de luz e os espíritos necessitados estão também recebendo o bálsamo, recebendo a explicação, o esclarecimento. Estamos rodeados de espíritos. Na nossa casa, na rua, em todos os lugares por onde andamos, existe espírito, existe um mundo espiritual à nossa volta. Como nos livrar desses espíritos que invadem nossa privacidade? Porque eles invadem nossa privacidade? Eles estão à nossa volta. Nos observam. Na pergunta 457A do Livro dos Espíritos é perguntado: se os espíritos que estão à nossa volta veem o que nós fazemos? Não só veem, como os espíritos levianos, zombeteiros e brincalhões, eles riem. Até porque eles provocam situações no nosso cotidiano e depois ficam rindo. E os espíritos mais benévolos à nossa volta? Eles ficam tristes e vibram e torcem, né? Gostariam de ajudar, mas nós mesmos não permitimos, né? Nós mesmos damos mais asas à influência dos espíritos levianos e brincalhões. É mais fácil esconder alguma coisa, um fato, um acontecimento, um objeto de um ser encarnado, de uma criatura que convive comigo, do que de um espírito. É óbvio, não é verdade? Também está na pergunta 458 do Livro dos Espíritos. Então nós ficamos imaginando assim, muito cuidado. Porque se a gente quer esconder alguma coisa, é melhor esconder enquanto a pessoa está aqui viva, né? Porque depois que desencarnar não vai dar para esconder mais. Como nos livrar deles? Eles bisbilhotam na nossa vida, eles interferem nas nossas atitudes para o bem ou para o mal, né? Eles nos assustam, eles nos fazem passar medo, ficam se intrometendo em nossas vidas. É gostoso isso? Era melhor que não é verdade? É bom quando a gente anda e quando a gente olha a nossa volta, nós vermos nós mesmos, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas à nossa volta. Né? Apesar de que minha mãe sempre dizia, né, que não tenha medo dos espíritos, e sim dos vivos, que eles podem nos fazer mais mal, mas a gente tem medo do desconhecido. A gente tem medo do que a gente não vê, porque a gente tem aquele instinto de preservação e a gente acha que o que a gente não está vendo pode nos fazer mal, pode nos agredir, nos ferir de alguma forma ou de outra. Então daí a origem do nosso não medo, pavor, né? Porque o mundo espiritual, ele está tão próximo, mas ao mesmo tempo assustadoramente próximo de nós, ameaçadoramente, né? É assim que nós pensamos. Existem fenômenos que nos demonstram esse tipo de acontecimento. Na escola de médiuns, tivemos um aluno, no primeiro dia de aula, apavorado. Estava começando a escola de médiuns e dizia que precisava resolver uma questão, um jovem. Toda noite, ao dormir, ele tinha pavor, porque começava o entressono, ele já se via no teto do quarto, o corpo dele na cama. Ele não conseguia mais dormir direito. E ele foi aconselhado a começar a escola, educar a mediunidade para resolver essa questão. É aquele problema de quem tem uma mediunidade, porque nós ainda não vemos, de repente, o mundo espiritual, mas de quem vê, quem ouve.
não é? Experiência de quase morte. É outro fato também que acontece, não tão... ninguém quer passar por uma, mas existem relatos muito interessantes que nos comprovam exatamente também a existência do espírito. Tem um caso verídico que eu conheço, e até fui me informar agora realmente como que tinha se passado a história para estar passando para vocês, porque realmente esse caso eu conheço e sei como aconteceu. De uma senhora que aos 40 e poucos anos, ela está bem velhinha agora, ela também teve um infarte bem... praticamente fatal, foi socorrida e já no hospital os médicos deram como morta. E diz que por vários minutos eles já estavam desligando o aparelho, saindo, enfermeira do quarto ali, que não tinha mais jeito, ela já tinha morrido. Ela voltou. E ela conta que tinham mandado ela voltar. Ela era gêmea e quando ela nasceu, morreu no parto a mãe dela e o irmão gêmeo. E ali naquela experiência, ela conta que se sentiu morta, desencarnada, andando por aquele túnel que todo mundo relata nessas experiências, e ela encontrou uma senhora com uma criança, que falava para ela, volta, volta, porque não é hora de você vir. Ela não disse que era a mãe e que era o irmão. Ela, na hora, não pensou nada, ela disse que voltou de costas sem perceber o que estava acontecendo e acordou já no quarto. Mas ela depois tinha o pressentimento e a intuição que era a mãe e o irmão naquele momento que tinha aparecido para ela. Então são fatos, ele diz que naquele momento os médicos não acreditaram, médicos geralmente são mais céticos quanto a isso, diz que choraram, se emocionaram todos, ela também, porque realmente eles não acreditavam no que tinha acontecido. Mas são comprovações que a gente vai tendo ao longo do tempo sobre a existência dos espíritos na nossa caminhada. Voltando, como fazer para nos livrar desses espíritos? Então a gente está dizendo ali, eles interferem tanto na nossa vida, e a nossa dificuldade maior, sabe qual que é, para nos livrarmos desses espíritos? É que a gente tem uma dificuldade tão grande de pensar, de aceitar essa realidade à nossa volta, essa realidade invisível. A gente tem esses espíritos como seres intrusos. É ou não é, gente? O que a gente pensa? Que os espíritos estão aqui próximos, que eles são intrusos, interferindo na nossa vida. Que esse universo invisível está repleto dessas criaturas. Mas nós nos esquecemos de um detalhe tão pequenino. Olha só. Dentro desse corpo físico, esse aqui, esse intruso, sou eu. Há um espírito que habita em mim. E esse espírito sou eu mesma. Os espíritos estão tão próximos de nós e nós temos dificuldades de conceber que nós somos o espírito. E é muito comum a gente falar assim, numa questão de psicografia, não é? O espírito reencarnou e está com alguma pessoa da sua família. Gente, o espírito não está com ninguém. Ele é um espírito reencarnado. Ali no seio daquela família, ele não está com a sua prima, a sua avó, a sua mãe ou alguém. O espírito, ele é o ser encarnado. Então, se acontecer uma coisa comigo, se eu desencarnar, possivelmente, que fatalmente isso vai acontecer, esse corpo vai ser enterrado, cremado, sumir, desaparecer, vai para o pó de onde veio, e eu vou ficar aqui. Porque o espírito está aqui. Eu sou o espírito. O espírito Luzia mora aqui dentro desse corpo. Esse corpo é a minha primeira casa. Ali a Rose, ela não tem um espírito, ela é um espírito. E se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu vejo, você tem um espírito. Tem sim, um encosto. Porque se alguém falar que você tem um espírito, é um encosto, pode ter certeza que está ali pela sintonia com você mesmo, mas você não tem um espírito, você é um espírito. Nós somos um espírito. O espírito é o princípio inteligente, olha, do universo. São seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material, fora desse mundo material que nós estamos incluídos. Somos nós mesmos destituídos desse corpo, que com a falência dos órgãos vai ficar somente o espírito. Será que assim sendo dá para a gente se livrar dos espíritos? Agora que a gente já sabe que nós somos um espírito,
um espírito? Dá para se livrar? Queremos se livrar de um? Queremos nos livrar dos espíritos? Será que o nosso pensamento consegue ser o mesmo a partir de agora? Essa questão de mundo espiritual, tudo isso que a gente falou, né? Essa história que vem desde a antiguidade, lá com os hindus, com os egípcios, na Idade Média, no Novo Testamento, e a gente chegou até agora, né, com Chico Xavier, toda essa manifestação espiritual e essa consciência desse mundo à nossa volta, pululante de espíritos, começou a ficar mais claro, começou a ter um outro sentido com essas moças. Família Fox. Acho que todo mundo que está dentro da doutrina espírita já ouviu falar um pouquinho, não é verdade? Fazem parte da codificação da doutrina espírita. E lá na cidade de Hydesville, no estado de Nova York, foi que começou a acontecer aquela história do toque-toque na parede. Né? Elas ouviam, as meninas ouviam bater na parede, assim, musicado, metódico, e aquilo começou a incomodá-las. Né? Aí, num belo dia, a pequena, de 7 anos, então sempre é bom lembrar, né? Criança tem aquela simplicidade nas atitudes, né? E ela falou, ao ouvir aquele toque, né? Senhor, pede, esqueci agora, pede alguma coisa, não me lembro, né? Se está me ouvindo, dê uma batida também. E aí o espírito deu a batida. Aí, não, se o senhor é tal assim, dê 2 batidas. E aí aquilo foi se avolumando e ele começou a dar informações verídicas sobre o que tinha acontecido com ele, com a casa. E foi nessa época que surgiu na Europa o fenômeno das mesas girantes. Foi quando começou um interesse em estudar o mundo dos espíritos. Né? Aí envolve nosso codificador, o Allan Kardec, e toda a codificação da doutrina espírita. E essa codificação ela veio aí, olha, em 1857, Allan Kardec ele publicou o Livro dos Espíritos. E as obras básicas também, completas, vieram a seguir, olha, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno. E essa frase, nascer, morrer, renascer, progredir, essa é a lei, né? Atribuída a Kardec, mas tem-se notícias que antes de Kardec essa frase já era conhecida, mas ela encontra-se lá na lápide dele, na França. E a gente conhece ela como sendo realmente dele, e não deixa de ter toda uma verdade dentro dela. Ele codificou a doutrina, e a doutrina espírita veio esclarecer-nos acerca desse mundo invisível, que está à nossa volta, o mundo dos espíritos. Nós falamos sobre isso já, né? Sofremos influência desse mundo espiritual? Eles querem o nosso bem? Kardec pergunta isso para os espíritos, e eles respondem que os espíritos nos influem muito mais do que imaginamos, influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Olha só com que intensidade que acontece essa influência. A doutrina espírita, ela vem nos ajudar a sermos relativamente felizes. Não digo 100% felizes, mas para aqueles que se consideram o espírito mais coadunado com o estudo completo da doutrina espírita, ele vai sim ser muito mais feliz do que aqueles que ainda estão procurando entender, procurando assimilar, procurando aceitar o que a doutrina dos espíritos traz para nós. Para que a gente possa entender esse mundo espiritual à nossa volta e entender que dentro de cada um de nós habita um espírito. E a doutrina espírita, ela vem nos falar o seguinte, principalmente, olha, que nós temos o livre-arbítrio, é base na doutrina espírita. O livre-arbítrio, a escolha. Nós podemos escolher na nossa vida se queremos trilhar um caminho de trevas, de dificuldades, ou um caminho de luz. Um caminho de amor, um caminho de paz. Nós escolhemos o caminho a ser seguido. A lei de causa e efeito, ela nos mostra a responsabilidade, porque não é só escolher um caminho. Eu escolho fazer isso ou aquilo. Eu escolho assassinar uma pessoa, eu escolho não fazer isso. Se eu escolho fazer, eu vou responder. É a responsabilidade que existe dentro da causa e efeito. Existe liberdade? Existe. Faz o que você achar que deve. Mas depois você responde, você tem que ter a responsabilidade do que você está fazendo. Né? E não é uma responsabilidade que termina com a morte, como se entende em algumas religiões. Pediu perdão no leito de morte, pronto, já resolveu a tua questão. Não é assim.
Sofrimento. Nós sofremos sim. Chegamos a pensar que estamos aqui no mundo onde apenas sofremos. Puxa, sou um esquecido de Deus. Com minhas doenças, meus problemas, minhas dificuldades, Deus me abandonou. Na doutrina dos Espíritos nós entendemos o porquê de todo esse sofrimento, de toda essa dor. Não é verdade? Qual a causa, qual a consequência? A reencarnação é a misericórdia divina. Porque se nós entendemos por que sofremos e o que acontece conosco, nós sabemos que a reencarnação é a nossa oportunidade de resgate, de nos refazermos, de começarmos uma jornada nova com um aprendizado novo. E a mediunidade, o que é? Com ela nós encontramos consolo, esclarecimento e instrução. Porque não fosse essa comunicação com o mundo dos espíritos, que aconteceu desde tanto tempo, que acontece hoje, nós não entenderíamos tudo isso. Nós não receberíamos esse esclarecimento e essas mensagens consoladoras acerca da nossa vida. Lei de evolução à perfectibilidade, como Jesus disse, vós sois deuses. Nós caminhamos, nós somos criados ignorantes, simples, selvagens. Estamos em direção à angelitude, em direção a sermos espíritos felizes, evoluídos, a sermos deuses. Não exatamente Deus, porque há pessoas que se questionam, será que nós podemos ser Deus algum dia? Não. Nós poderemos ser como deuses. Na reforma íntima, o caminho. Tudo isso, todos esses itens que a gente falou, ele vai culminar ali, ó, reforma íntima, porta estreita. Porque nós estamos aqui, neste mundo, sujeitos a todas essas condições que a doutrina espírita nos esclarece, mas a fazer a nossa reforma. Porque passar por esta vida, por tudo isso que está aqui, e não fazer o nosso caminho melhor, não tentar passar pela porta estreita, não vai resolver. Aí entra a reencarnação, a nova oportunidade de começar novamente. Quais são os fundamentos da reencarnação? A reencarnação, as reencarnações sucessivas, elas são base da doutrina espírita. Quais são seus fundamentos? Existências sucessivas, dá sentido à nossa vida. Ela nos mostra a justiça e a misericórdia de Deus e o resgate dos erros por novas provações. Mais ou menos o que a gente acabou de falar, né? Não quero me aprofundar tanto assim nesses detalhes, que realmente não é o foco desse estudo dessa noite, né? É só para que a gente possa realmente entender a destinação e a causa do espírito. Gosto muito de falar de lei de causa e efeito, ela é básica nas nossas atitudes. E eu achei esse texto na internet, e ele é muito legal, as palavras que estão ditas ali, tem até o nome da pessoa, que se estava na internet estava livre, então eu achei muito legal e eu peguei. Diz assim: aos que me desejam o bem, eu desejo o dobro. Aos que me desejam o mal, eu desejo luz, para que assim eles possam sair da escuridão e compreender que aqui nessa vida se colhe exatamente o que se planta. Isso é justiça, né? Ninguém fica impune diante de um ato que agride, que maltrata contra outro ou contra a humanidade, mas ninguém também deixa de receber o bálsamo, né? O retorno de um ato bom para o próximo, para si mesmo, para a humanidade. A lei de causa e efeito, as reencarnações sucessivas, tudo possibilitado pela comunicação através da mediunidade, nos leva a pensar mais uma vez: será que nós queremos nos ver livres dos espíritos à nossa volta? Lembrando que somos um espírito? Olha só por quê. Esse espírito que habita em mim, esse espírito que habita cada um de nós, ele deseja companhia. Madre Teresa, ela dizia o quê? O maior flagelo da humanidade não é a lepra, não é a AIDS, não é a doença, é a solidão. Esse espírito que habita aqui, dentro de cada um de nós, precisa de aprendizado. Nós somos ignorantes de conhecimento. Nossos olhos estão vendados e nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós buscamos esclarecimento,
Nós somos curiosos, nós queremos saber o que acontece. Nós precisamos na nossa vida de compreensão. Esse espírito precisa de compreensão. Esse espírito que habita aqui anseia a luz. Esse espírito que habita em nós carece de amor, deseja paz e sonha com a liberdade. Esse espírito que habita em nós, ele não sabe ainda qual é o caminho, a verdade e a vida. É por Jesus. Nós podemos dizer assim, não sabe? Eu sei, eu já ouvi falar isso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente sabe aqui no racional, mas a gente não sabe aqui no coração. Sabe por que o coração está aqui, o cérebro está em cima? Porque o coração é a base que sustenta o nosso cérebro, que sustenta o raciocínio, que sustenta o discernimento, mas é o amor, é o pensamento, é o que está no nosso coração que é base. E nós não agimos dessa forma. Esse espírito que habita em mim, em cada um de nós, está nesse mundo de provas e expiações e que oferece para nós este mundo de provas. Ele nos oferece solidão, insegurança, medo, tristeza, violência e desamor. Será que nós nos sentimos reconfortados no dia a dia, 100%, diante do que acontece à nossa volta? É claro, nós temos a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, e aquela pequenez dos fatos que acontecem no dia a dia, aquelas intrigas, a maledicência, os problemas do cotidiano. Mas nós, diante do mundo, nos sentimos sós, abandonados pela violência e pela energia desse nosso mundo. Essa frase que está aqui, ela é de Emmanuel, do livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier. E ela diz assim, que os espíritos os espíritos encarnados, apegam-se com fervor a tudo quanto seja carnal e experimentam o pavor da morte, inseguros na sua fé e falhos de conhecimentos quanto à sua vida futura. Essa imagem do fundo, de um espírito, de um lugar sombrio e triste, por quê? O mundo espiritual à nossa volta, ele reflete o que nós somos, o que nós pensamos, o que nós criamos. E nós, sujeitos a essa energia, a essa vibração à nossa volta, nós criamos um mundo espiritual assim, sombrio, habitado por espíritos que no fundo são como nós, nesta condição inferior de tristeza, de sofrimento, de desalento e de solidão. Se nós olharmos cada espírito individualmente, que somos cada um de nós, o que nós sentimos na nossa vida no cotidiano? A falta de respeito, de humildade, um mundo sem solidariedade, e indulgência então? Indulgência? Para que você é indulgente com aquele meu vizinho, colega, familiar? Que isso? Ninguém é indulgente comigo? Nós não olhamos a outra criatura como um espírito e muito menos nos sentimos também como um espírito. Por que isso faz tanta diferença? Porque o mundo está povoado de espíritos. Nós, ao nos destituirmos desta carne, deste envoltório, somos espíritos eternos também. Eternos, digo, imortais. Passarmos a ver a vida com estes olhos vai trazer mais esperança, mais base, mais conforto na nossa forma de ver o nosso semelhante e a nós mesmos. Porque não se acaba com a morte. Como eu falei, ao desencarnarmos, esse corpo perece, mas nós vamos ficar da mesma forma, conscientes, e é comum aparecer nos trabalhos de intercâmbio espíritos que pedem para morrer, que querem literalmente deixar de existir. Não, meu amigo, não é possível, nos diz o doutrinador. Isso não vai acontecer. O máximo que vai acontecer é ele dormir por um tempo. Se olharmos no aspecto coletividade, nesse mundo é cada um por si. Pessoas que morrem de fome, nações, cujos patriotas ali morrem de fome, discriminação pela cor da pele, é triste. Decapitação em plena era do espírito. Decapitação em pleno século XXI.
2000 anos depois de Cristo, quando ele disse: o tempo passará, mas as minhas palavras não passarão, e não passaram mesmo. Tanto é que a gente está aqui reunido em nome dele. Conceber que há decapitação. Eu não tenho que ter respeito por esse povo. Será? Em nome de uma fé cega. Qual que é a proposta do mestre dos mestres? Porque se eu não sou indulgente com meu irmão na minha casa, que me faz uma picuinha, como que eu vou ser indulgente com alguém que promove a decapitação? Assim, conforme Jesus ensinou. Ele nos propõe que nos iluminemos, fazendo brilhar a centelha divina que é este ser, nós, o Espírito que habita em nós, a fim de resgatar das sombras aquele que necessita iluminar-se também. Não ter indulgência, não compreender, por quê? O que o Espírito necessita para que o mundo à sua volta, esse mundo invisível que a gente não vê, mas que sabe ser escuro, sombrio, precisa de esclarecimento, precisa daquilo que a gente falou. De banir a solidão, de ver a luz, de encontrar a liberdade. E quando nós nos propusermos a ter a consciência que somos espíritos imortais e que dentro de cada corpo aqui, físico, material, tem um espírito imortal que anseia por paz, por amor, nós vamos conseguir vivenciar melhor o ensinamento de Jesus. Porque ele nos disse que o responsável por acender a luz e nos iluminarmos somos nós mesmos. É certo que os espíritos que passam comunicações a médiuns de um entendimento maior, nos avisam que esse período por que passamos faz parte da evolução. Que ele iria acontecer nessa transformação do planeta para um mundo melhor, onde o bem será maior. Que há um resgate coletivo, que há a última oportunidade desses espíritos tentarem uma renovação. Mas nós aprendemos com Jesus que a nossa mudança, que a nossa conscientização sobre o amor é base para que a gente possa passar por essa transformação do mundo com mais serenidade, entendendo melhor o que acontece à nossa volta e principalmente tendo a noção que o mundo espiritual à nossa volta não é para assustar. É para assustar sim, quando nós fazemos com que ele seja sombrio, mas somos nós os responsáveis para que ele seja um mundo mais iluminado. O Espírito que habita em mim, que habita em cada um de nós, ele quer viver assim, olha, sem medo, sem sofrimento, apenas evolução, liberdade e paz. Porque é como Jesus falou, ama teu próximo como eu vos amo. E a era do Espírito, ela chega para nos resgatar nesse sentido. Ali tem um poema, será que dá tempo, Rose, de eu ler? Ele é legal porque ele fala, no fim vocês vão entender, é o Espírito. Eu vou ler, não sei se dá para vocês acompanharem. Leitura realmente não é, eu não sou boa para ler poema, mas ele tem um conteúdo que é melhor do que tudo isso. Então ele diz assim, esse poema foi psicografado por Chico Xavier. Aliás, só podia ser, né? Não desmerecendo os outros médiuns, claro, mas Chico é tanto amor, né? E ele diz assim, esse poema, olha, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei, a forma em si é minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola,
O obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu estímulo. A alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. A luz é minha realização. O trabalho, a minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado, a minha advertência. O presente, a minha realidade. O futuro, a minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza é meu ideal. A perfeição é o meu destino. O Espírito. Médium Francisco Cândido Xavier. Só podia, né? Vamos nos imaginar assim, como esse Espírito, que somos cada um de nós, gente. O Espírito que habita em nós. Nós somos Espírito.